Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem estar sentados. Nós temos uma liturgia no dia de hoje, desse 12º domingo do tempo comum, que vai falar muito sobre a água, sobre o oceano, portanto sobre o mar, sobre algo que o homem, ainda que tenha evoluído muito nas suas pesquisas, em seus empreendimentos, ainda se torna um mistério. A terra, no mais profundo, também é um mistério. Os céus, o universo, mistério. As profundezas dos mares, outro mistério. E talvez mais misterioso que todos eles é o ser humano, que nem sequer o próprio homem consegue decifrar tantas coisas que nele existem e que foram criadas num momento só pelo Criador, por nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus. E o homem fica abismado com o que tem fora e fica abismado com o que tem dentro. Isso é a grandeza do universo. Está bem, nós temos um mar. Mar que eu acho que todos aqui já foram, já viram, mas sobretudo quando nós estamos no alto mar, a nossa pequenez se faz cada vez mais clara. Assim como nós estamos também no ar, numa latinha de sardinha voando, que é um avião, a gente se sente pequeno. A gente olha aquela imensidão do céu, olha a imensidão do mar e pensa, meu Deus, como eu sou pequeno. E eu que me achava tão grande. Mergulho, superfície bonita. Quem vai mais para o Nordeste, vê os corais. Está ali, chega um certo momento, eu passo os corais, arrecifes, azul, escuro. Daqui a pouco fica mais negro lá embaixo. E a gente não sabe o que está passando por lá por baixo. Quem está me olhando lá de baixo. E eu passo rápido porque eu tenho medo. Por quê? Porque eu não sei o que está ali embaixo. Eu tenho uma vaga noção. Entro num barco, entro numa lancha, entro num jet ski, entro no que for, já me sinto seguro. Já me acho o dono da situação. Já me acho o sujeito que não vai acontecer nada comigo. Entro no barco, mar adentro, daqui a pouco começam umas ondas gigantescas. E o barco sobe, com ele sobe também meu coração, e abaixa com ele meu estômago. E daqui a pouco eu me dou conta que nem num barco eu estou seguro. Daqui a pouco tripulação, preparando não sei o quê. Todo mundo com medo, começa a chover. Lá na frente eu vejo um redemoinho, um tornado. Homem, tudo isso que a natureza mostra, ela se mostra naquilo que ela é, grandiosa. E eu, na minha grandiosidade, vejo a minha natureza pequenina. Mas sou chamado a dominar aquilo. Porque Deus disse a Adão, vai e domine sobre tudo criado. Eu me vejo numa missão gigantesca, mas pequenininho. E a liturgia hoje vai colocar todo mundo no seu devido lugar. E uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo vai mostrar a grandeza que nós temos dentro dessa pequenez, que se chama homem, que é a esperança, que é a confiança, que é a fé numa pessoa. Nós temos aqui um mundo de corpos que exerce influência sobre outros corpos. Continuamente nós estamos recebendo influências de corpos materiais. E o homem, diante de uma situação como essa do mar, recebe uma influência tal que a primeira coisa que ele sente é insegurança. E ele sente aquilo como uma mensagem: você aqui é pequenino. E ainda que você se ache um grandalhão, fortão, aqui você é o último que fala, e é mesmo, e é o primeiro que reza. Tá bem, tá ali, pequenino, influência de corpos. Mas cá entre nós, está nosso Senhor, numa casquinha de nós, que é a barca dos discípulos, com gente super experimentada ali. Nós temos São Pedro cá entre nós. São Pedro deveria ser um sujeito muito experiente, já de idade avançada, mas com um fogo, com uma experiência, certamente sabia tudo do mar, um lobo do mar, literalmente.
outros apóstolos também experimentados. Entram na barca, olham o clima com um senso, um tino. Esse vento aí não tá bom, vai acontecer alguma coisa. Bom, mas a gente já tem experiência, a gente já sabe como são as coisas. Pode deixar comigo. Tá bem, Nosso Senhor senta, cansado de fazer apostolado, senta na barca, Nosso Senhor pega um travesseiro, Nosso Senhor dorme. Alguém diria, coisa mais comum. Pois é, mas ver Deus dormindo deve ser qualquer coisa encantadora. Deus dorme e os discípulos tomando conta da situação, um olhando, vendo o vento. Pedro, tal coisa assim, sim, eu já sei. Aquela discussão talvez, meio amigável, meio... Em certo momento o vento forte, vai dizer São Marcos, e nós já sabemos o que é isso. Começa a respingar água para dentro do barco. Pingo não é nada. Já vi piores. Daqui a pouco mais pingos e água entra e água sai, água entra e água sai, daqui a pouco chega um diz, olha, é bom a gente começar a colocar mais água para fora, porque está entrando muito. E o mestre dormindo. A natureza exercendo uma influência sobre os homens. Os homens recebendo a influência da natureza e esquecendo de uma outra influência que estava deitada atrás deles, dormindo. Será que também Deus não exerce influência sobre os homens? Se os corpos materiais exercem influência sobre os corpos materiais, o que dizer do Criador sobre as criaturas? Ali estava um conjunto que estava sofrendo uma influência, e uma influência que falava forte. Só que eles estavam insensíveis a uma outra influência que estava discreta atrás, dormindo. Nosso Senhor, será que não influenciava os apóstolos de alguma forma? Ou será que Nosso Senhor era tão excluído assim que ninguém ligava para Ele? Está bem, diz São Marcos. Os discípulos o acordaram e disseram. Não imagine aqui que foi no auge da educação, não, hein? É no auge da necessidade mesmo. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Acorda Nosso Senhor já assim? Como que dizendo, a gente está morrendo, você não se preocupa com a nossa vida, não? O que Nosso Senhor faz? Primeira coisa que Nosso Senhor faz é silenciar a influência de fora, para poder restituir a ordem de dentro. O que Nosso Senhor faz? Se levanta, não resmunga, não diz, eu tinha trabalhado o dia inteiro, deixa eu dormir. Não, Nosso Senhor é a educação. Nosso Senhor acorda, como devia ser o acordar de Deus. Ele acorda, olha aquele mar encapelado, que Ele criou, porque vai dizer aqui no livro de Jó, quem fechou o mar com portas, quando Ele jorrou com ímpeto no seio materno, quando Ele dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Ele conhece esse mar desde toda a eternidade. Ele criou essa ocasião desde toda a eternidade. E nessa hora o que Ele diz? Silêncio, cala-te. Alguém diria, nossa, falando com o material, falando com os seres inanimados? Nosso Senhor estava fazendo calar aquela influência sobre os corações dos homens, que estavam nessa hora perdendo a esperança, e restituindo aquilo que eles tinham quando pisaram na barca. Só que a esperança que eles tinham quando pisaram na barca era uma esperança humana, e agora Ele está colocando uma esperança divina, uma esperança nele. E nessa hora o que acontece? O mar volta ao normal. A influência da calmaria também se exerce dentro dos corpos deles e dos corações. E eles olham para Nosso Senhor, mas veja como é a natureza humana. Diziam uns aos outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Pergunta, né? Mas diz São Marcos antes, eles sentiram um grande medo. Ué, medo pior já tinha sido salvo, agora vão ter medo daquele que restituiu a ordem? Essa é a natureza humana, que depois de receber um grande benefício pacificante da parte de Deus, tem medo daquele Deus que pacifica. Que isso? Era a hora do quê? Senhor, obrigado, explica-nos o que era isso. Era a hora de crescer na confiança e na esperança. Permanecem com medo. Santa Teresinha diz uma coisa interessante, que se ela estivesse na barca, na hora que o mar estava encapelado, ela dizia, eu não teria dúvida,
eu puxaria um pouquinho do travesseiro dele para mim e me deitaria do lado dele. Porque se ele, que é o Criador do céu e da terra, dorme, eu vou dormir junto com o Criador. E as criaturas, que continuem elas. E é certo, é o que cada um de nós deve fazer. E nessa passagem de São Marcos tão curtinha, nós vemos tantos ensinamentos. Primeiro que Nosso Senhor diz, vamos para outra margem. Nosso Senhor está indo para uma outra missão. Nosso Senhor está nos chamando a entrar num lugar volúvel. Num lugar onde tudo pode acontecer a qualquer instante. Mas que Ele é o capitão daquela embarcação. Vamos comigo? Eles vão. Entram, colocam a esperança em si e esquecem de colocar toda a esperança nele. Ele cria, propicia situações para sacudir essa esperança humana, para que saia daí porque atrapalha. Nessa hora, a esperança humana, em vez de se sacudir de jogada para fora, se mostra e cutuca o Criador. Senhor, você não vai fazer nada? O Senhor que é o capitão dessa esquadra? Ele sabe, aquela esquadra é a igreja. Ele sabe que esse mar é tumultuoso e esse mar se chama mundo. Mas Ele quer que eu abandone as margens antigas do pecado. Entre numa aventura com Ele, rumo a uma luta e a um continente extraordinário. Continente novo, mas que passa por chacoalhões. Mas que o capitão é dono da situação. Nós nos encontramos assim no século 21. Alguns olham para uma barca pequenina. Igreja católica, é o caso de entrar aí dentro. Alguns não querem, ficam na margem. E esse velho mundo, esse velho continente vai ficando para trás. Com tudo aquilo que pode perder uma alma nesse continente. Outros olham para Nosso Senhor e dizem, eu entro aí porque Ele está aí. Entro nessa casquinha de nós, com a fé nele. Completamente, nem me preocupo se eu estou numa jangada, é Ele excelente. Outros, eu entro nessa embarcação aí, mas é porque eu tenho umas experiências e depois eu conto para Jesus umas coisas que Ele não sabe e quer ensinar aquela que já tem 2000 anos de história. E esse mar sempre será encapelado, mas o importante não é ele estar encapelado ou calmo, o importante é que nós estamos dentro de um barco rumo a um novo continente, que pede de mim a esperança e uma confiança numa pessoa, no meu capitão. E é nessa hora que eu posso ouvir milhares de vezes, silêncio, cala-te, mas que eu não me iluda, que essas palavras não são só para os mares, é para a minha pessoa. Fulano, silencia as tuas paixões, cala-te em tua insegurança e falta de confiança, olha para mim e acredita em mim. Eu criei tudo isso e te criei. Nessa hora se produz um exorcismo pessoal, uma convicção firme e uma esperança robusta. Essa é a liturgia de hoje, que cada um de nós passa na sua vida por uma tempestade, se não por muitas, e que o meu problema está em olhar para a tempestade e esquecer daquele que criou a tempestade e que dorme no meu barco, na minha alma. E que devo fazer? Eu fazer como Santa Teresinha, dormir junto com Ele, e a tempestade passará. E se não passar, eu estou grudada com o Criador. E por isso que antigamente contavam para nós uma história, quando éramos menores, e relembrar esses dias, de um menino que estava no avião, e o avião começou a turbulência aqui, lá e acolá, as pessoas desesperadas, e o menino super tranquilo, assim, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E as pessoas ficavam impressionadas, quando aterrissou o avião, uma senhora se conteve e disse, menino, você não estava com medo? Eu disse, não. Mas como você não estava com medo? Todo mundo apavorado de morrer. Ah, senhora, é porque meu pai era o piloto. Ele não tinha medo, por quê? Porque o pai dele era o piloto. Ele confiava no pai, ele sabia que não ia acontecer nada. A mesma coisa acontece conosco. Nossas barcas podem ir para todo lado. Eu posso até cair na água, como São Pedro. Eu tenho certeza que meu pai é o dono da barca. E não existe melhor capitão do que aquele que criou a barca, criou os mares e criou-me a mim.
Então hoje é a liturgia de nós crescermos na esperança, crescermos na confiança, sabendo que nós estamos vendo um mundo que se vai, e com ele todos aqueles que não querem entrar nessa barca. Aqueles que se aventurarem a entrar nessa barca, eu vos digo, confiança, ela vai se mexer muito, e parecerá muitas vezes que ela está submergindo, que ela está virando quase um submarino. Confiai, nosso Senhor está nesta barca, e prometeu estar nessa barca até o fim dos séculos. Podem todos fazerem o que quiserem contra essa barca, até tentarem furá-la. Se nosso Senhor está nela, não tememos a nada. Ele nos levará até o continente de uma nova era histórica. Mas não pulem nessa barca, porque quando se pula nesse mar, não se descobre para onde se vai, porque ele é um mistério. O mistério da iniquidade, o mistério do mal, está em torno dessa barca, à espera de alguém que por desespero pule, ou peça para voltar atrás. Quem empreendeu essa viagem, essa barca não volta atrás. Ela só tem uma direção, para frente e para o alto. Essa barca se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Então, vamos juntos. Já estamos nessa barca. Ela já está chacoalhando há muito tempo. Alguns desistiram. Outros nem sequer entraram nela. Outros dentro duvidam que ela chegue no porto seguro. Outros dormem com o Criador. Outros tentam acordá-lo desesperados. Quem sou eu nessa barca? Essa é a pergunta da liturgia de hoje. Façamos cada um de nós essa pergunta. Que papel tenho eu dentro dessa barca? Sou dos confiantes? Sou dos medrosos? Sou dos desesperados? Sou daqueles que desconfiaram e ficaram na margem? Sou daqueles que desconfiam da chegada? Quem sou eu? Cada um responderá no dia de hoje. Peçamos graças para podermos jamais abandonarmos essa barca e, assim, encontraremos um supercontinente que, no fundo de nossas almas, nós sabemos que existe. Porque, como dizia Santa Joana d'Arc, as vozes não mentiram. Aquilo que Deus prometeu existe e é extraordinário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.